Glória a Deus. É Mateus 6:23, na verdade. Mateus 6:23. Amém? Vamos ler aqui Mateus 6:23, depois a gente vai para Mateus 25, tá bom? Está escrito assim aqui na Bíblia, queridos. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Bem? Repetindo aqui, essa parte aqui. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Bem? Agora vamos lá no Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25 está escrito assim, queridos. Todo mundo achou aí? Está pertinho, né? Fala sobre a parábola das 10 virgens. Bem? Fala assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou de chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito do noivo. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens se acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente, não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, amados? Glória a Deus. Podemos sentar. Essa parábola ela foi escrita, né? Foi Jesus Cristo que ele fez essa parábola. Ele estava no momento que ele estava ensinando aos seus discípulos. E essa parábola, Jesus Cristo estava ensinando através de um costume que havia naquela época, ali no Oriente Médio. Provavelmente existia, não sei se existe mais essa cerimônia que existia, que eram separadas como se fossem as guardas de honra, né, da noiva. Essas moças provavelmente eram amigas, né, de uma noiva que ia se casar, e elas se preparavam para esse momento, né, de cortejo do noivo, da entrada do noivo à festa. Então Jesus Cristo ele gostava muito de usar a sua própria cultura para ensinar aquelas pessoas a entenderem o que era o reino de Deus, o que é que ele queria ensinar. E nesse momento ele usou essa alegoria com relação ao casamento, com relação à boda, com relação ao preparo, né, da vida do noivo. Na verdade ele estava montando aquela história e avisando as pessoas com relação à vigilância. O interessante é que Jesus Cristo ele usa essa parábola, né, nos seus últimos momentos aqui na terra. Nos últimos dias de Jesus Cristo aqui na terra, ele começou a preparar a igreja, a preparar os seus discípulos, aqueles seguidores, com relação ao fim dos tempos. Se você começar a olhar no capítulo 24, 25, 26, então vem ali de Mateus, vem falando sobre Jesus Cristo preparando as pessoas com relação ao fim dos tempos. Então esse momento que Jesus Cristo vinha falando ali é um ensinamento escatológico daquilo que está para acontecer, né, nos últimos tempos, avisando a igreja o que poderia e pode acontecer nos últimos tempos. E a igreja do Senhor hoje, nós como servos do Senhor, nós percebemos que nós podemos estar sendo a igreja, né, a última geração das nossas igrejas no mundo. Muitos estudiosos, as pessoas que trabalham com escatologia, os irmãos, os pastores, os teólogos,
preparam-se para esse momento que a igreja do Senhor está vivendo nessa hora, nesse momento, nessa atual conjuntura mundial. E Jesus Cristo também vem ensinando, então ele pegou essa parábola e começou a falar sobre as 10 virgens que estavam preparadas para receber o noivo. Muitos estudiosos eles colocam como se fossem as 10 virgens como a igreja do Senhor, e algumas igrejas do Senhor, elas não estão preparadas, e as 5 preparadas e as 5 estavam prudentes, as insensatas e as prudentes. Então Jesus coloca aqui, ele classifica aqui 2 tipos de virgens das 10, que seriam as insensatas e as prudentes. Nós identificamos também aqui, irmãos, as diferenças das 5 virgens prudentes que fez nós mudarmos de entendermos que elas eram iguais para nos tornarmos semelhantes, por causa das diferenças que existem na vida das pessoas. A primeira, elas eram prudentes. A segunda, elas levaram azeite sobressalente nas suas vasilhas. Esse é o ponto principal da vida da igreja do Senhor hoje aqui na terra. Porque aqui fala que está registrado que elas foram as 5 virgens prudentes, elas levaram o azeite na lâmpada dela, e também levou como se fosse uma vasilha sobressalente, para poder, no momento que estivesse acabando o seu óleo, ela substituísse, repôsse, aquele óleo para deixar aquela lâmpada sempre acesa. Mas as insensatas, elas não se preocuparam de se prevenir com relação àquele abastecimento, aquela sobressalência de óleo, meus amados. E nós entendemos que esse óleo que Jesus Cristo estava falando aqui, era o óleo que muitos vão faltar na hora que o noivo estiver chegando. Porque todos nós parecemos iguais. Nós vemos que existem muitas religiões, existem muitas seitas, que se diz, eu creio em Deus também, você também crê em Deus, você fala, eu sei que Jesus, também eu sei que Jesus é filho de Deus, mas nós vamos ser separados no momento de entrarmos com o Cordeiro, com o noivo do Senhor, nas bodas, vamos ser separados por causa da nossa diferença, porque nós teremos o óleo do Senhor em nossas vidas. E o óleo do Senhor, o que seria o óleo do Senhor, senão a unção de Deus na igreja? O que é o óleo? Aquele que abastece, aquele que fornece energia para que a lâmpada se acenda. É o óleo da unção do Senhor sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor precisa do óleo a todo momento. E será que a igreja de Deus, eu como igreja do Senhor, eu hoje tenho esse óleo sobressalente? E aonde é que eu vou conseguir esse óleo sobressalente? Como é que eu consigo esse óleo sobressalente para que no momento de crise, de angústia, de dificuldade, de escassez, eu tenha sobressalente para me passar todo esse momento de dificuldade? Aí nós vamos entender que Jesus Cristo estava falando sobre o que? Sobre o óleo da unção, é o óleo do estudo da palavra do Senhor. Porque a palavra, lá em Salmo 119, é luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, aqui Jesus Cristo está dando a dica que a unção do Senhor é que traz a luz, a iluminação da nossa vida, meus irmãos. E como é que nós temos nos preparado diante das crises, se não nos prepararmos através do conhecimento da palavra de Deus? Então essa unção, esse óleo que tem que estar sobressalente tanto na nossa lâmpada, como também sobressalente é a oração do Senhor, é a busca da palavra do Senhor, é a busca na oração, é a busca no louvor e na adoração de Deus. Então a igreja que está abastecida com o óleo do Senhor, da unção, porque a unção ela traz todo esse momento, esse desejo de buscar a Deus, de buscar a palavra do Senhor. A unção de Deus traz o desejo de adorar ao Senhor. A unção do Senhor traz o desejo de louvar a Deus. A unção do Senhor traz o desejo de orar, de buscar, de jejuar, de se fazer uma devocional e buscar a Deus, porque é nesses momentos com Deus que você vai ter um óleo sobressalente para passar esses momentos de dificuldade. Então a igreja do Senhor, a igreja que ela está preparada para esperar o noivo até o noivo chegar, vai ser essa igreja, meus queridos.
É isso que vai trazer, vai mudar, nós vamos perceber entre as virgens insensatas e as virgens prudentes. A igreja insensata e a igreja prudente. É a igreja que vai estar pautada em cima da palavra do Senhor, na oração ao Senhor, na busca da vontade do Senhor. Porque nós sabemos que muitas de algumas igrejas, muitas de algumas seitas, algumas religiões, ela tem mesclado o uso da palavra de Deus com outros livros, com outras coisas para enganar as pessoas. Infelizmente essas pessoas elas estão sendo enganadas e infelizmente elas estão sendo enganadas, elas estão sinceras diante da sua fé, mas através de uma fé errada, uma fé errônea. Então elas acham que elas estão sinceramente criando, né, uma vida diante de Deus, mas ela está indo por um caminho errado. E aí quando eu li esse versículo, o primeiro versículo que eu li para vocês, querido, que seria assim, que lá em Mateus 6, 23, que fala assim: se sua luz for em trevas, tão tremendas trevas serão. E eu fiquei encabulado com esse texto. Se sua luz for em treva, como é que a luz for treva? A pessoa fica imaginando, como é que minha luz pode ser treva? Minha luz pode ser trevas quando eu acho que minha luz é luz. E muitas das pessoas estão vivendo, né, uma vida de engano, achando que está na luz, e às vezes elas estão em trevas, porque elas estão seguindo um caminho de engano diante de Deus. O próprio Paulo, antes de ser Saulo, ele achava que estava na luz, porque ele perseguia os discípulos do Senhor, os evangelistas do Senhor. A igreja do Senhor primitiva começou a perseguida por Paulo, e Paulo era que liderava aquele grupo, e Paulo tinha um conhecimento da palavra, como muito mais daqueles próprios apóstolos que o Senhor tinha ordenado para evangelizar. Mas Paulo, no seu ver, ele achava que estava certo. Paulo, ele achava que estava na luz. Mas Paulo, na verdade, ele estava em trevas, porque ele estava perseguindo ao dono da luz, ao Deus da luz. Tanto é que quando ele começou a perseguir, e começou a fazer a sua viagem, ia para Damasco para perseguir alguns cristãos lá, o Senhor apareceu a Paulo e falou assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? E foi ali que Saulo entendeu que a luz que ele vivia é uma luz que era luz de trevas, porque ele estava vivendo uma vida toda de engano. Então a igreja do Senhor, ela precisa saber que existe luz que parecem trevas, meus irmãos. Existem religiões, existem seitas, existem até igrejas evangélicas que parecem que são luz, mas talvez sejam trevas. Mas o que é que vai acontecer para você perceber se é luz ou trevas, se não você, pela palavra do Senhor? Se é pela palavra do Senhor que vai trazer a claridade, vai trazer a luz ao seu entendimento. É por isso que o Davi fala assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Porque a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus, é o entendimento da palavra de Deus que você vai entender qual é a boa e a santa e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos, nós vamos aqui, outra coisa, outra diferença aqui das virgens, que elas não abriram mão do seu estoque de azeite. Você não vai abrir mão. É você se posicionar diante das coisas e na hora da tentação, você não abro mão do meu conhecimento com Deus. Não abro mão daquilo que eu tenho, Deus que me deu. Meu irmão, a salvação, ela é individual. Você não vai poder emprestar a salvação para outra pessoa. A pessoa não vai junto com você, ela não vai na barra da sua saia. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: olha, você vai para o céu, mas você não vai na barra da minha saia. Você vai ter que se converter também. Então é importante que você não abra mão da sua salvação, não abra mão da sua convicção, não abra mão daquilo que Deus deu para você, não abra mão do óleo que Deus deu para você, daquilo que Deus encheu no seu coração. Deixe esvaziar a sua lamparina, meu querido. A diferença das prudentes também, elas estavam no lugar certo e na hora certa. Quando o noivo chegar, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Porque as insensatas, por causa da falta do óleo que elas deixaram de ter, elas tiveram que se retirar para procurar óleo. Mas aquelas virgens prudentes, elas estavam no lugar certo, na hora certa. A igreja do Senhor precisa estar no lugar certo e na hora certa, porque quando o noivo chegar, nós iremos todos subir. Por isso que é importante que nós estarmos firmes diante do Senhor, com o óleo da botija, com o óleo na lâmpada do Senhor, porque vai trazer uma iluminação para o noivo e nós iremos entrar com o noivo.
Outra identificação aqui: entraram com o noivo para as bodas. A igreja do Senhor, as sensatas, as prudentes do Senhor, vão entrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. A igreja de Deus, aquela que estiver preparada para os momentos de dificuldades, que vão se encher do óleo do Senhor, que vão se encher do óleo do Espírito, que vão se encher buscando a Deus de todas as formas, com o seu coração, buscando o Senhor no entendimento da palavra, não são da palavra, não são da oração, da adoração ao Senhor. Essas são as noivas, essas são as virgens que vão entrar com o noivo para as bodas do Cordeiro. Você está preparado essa noite? Você está preparado hoje? Será que você hoje se encontra com as 5 virgens insensatas? Ou você está preparado com as 5 virgens prudentes, meus irmãos? Nesses momentos que nós temos passado, que o Senhor tem dado a oportunidade à igreja e ao mundo a refletir sobre tudo que nós temos passado e temos vivido, será que nós temos corrigido e temos abastecido nossas vasilhas? Se nós ainda não estamos com as nossas vasilhas cheias, preparadas para os momentos de dificuldades, é hora de nós enchermos as nossas vasilhas, porque o Senhor só vai levar aquelas pessoas que estão preparadas, estão com óleo na botija, o óleo no azeite, o azeite na vasilha, o azeite na lâmpada do Senhor. Então a igreja do Senhor, que seja hoje como se fosse a igreja, a virgem prudente do Senhor. A igreja do Senhor hoje precisa ser como uma prudente, preparada com o óleo do Senhor, para que a igreja venha ao Senhor. Quando o noivo chegar, nós iremos todos sermos, juntos com ele, entrarmos para a boda do Cordeiro, porque aquelas outras vão ficar de fora, como está escrito lá em Mateus 7, 21, está escrito assim, ó, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam todo o mal. Meus amados, essa é a diferença da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aquela que pratica a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ver que tipo de igreja nós somos. Se nós somos a igreja semelhantes, se nós somos crentes parecidos com aquilo que Deus quer, ou nós somos crentes iguais àquilo que Jesus Cristo quer. Porque nós podemos enganar nós mesmos, podemos enganar a nossa família, podemos enganar o pastor, nossos amigos, mas ninguém engana a Deus. E Deus sabe quem é a virgem prudente e a virgem sensata. E a virgem sensata é aquela que está preparada para a boda do Cordeiro do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E você pense hoje: será que eu sou a virgem prudente? Será que eu sou uma igreja prudente? Será que eu tenho me preparado e eu tenho deixado a minha vida de acordo com a vontade de Deus, como Deus Cristo colocou aqui em Mateus 7, 21? Ou será que no momento que Deus me chamar para prestar conta a Ele, será que eu vou ser afastado porque eu fiz de conta que era crente, eu fiz de conta que era evangélico, eu fiz de conta que eu era virgem puro, porque eu era parecido com o evangelho? Mas Deus quer verdadeiros cristãos, meus queridos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.